Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Pedro, é o capítulo 4, do versículo de 1 a 11. É o nosso 12º encontro. Ouçamos o texto, 4, de 1 a 11, da primeira Pedro. Uma vez que Cristo sofreu na carne, vocês também devem estar armados com esta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto de seus dias guiados pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Vocês passaram muito tempo vivendo conforme o estilo pagão, entregues a uma vida de dissolução, cobiça, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, os outros estranham que vocês não se entreguem à mesma torrente de perdição e por isso os cobre de insultos. Mas eles terão de prestar contas disso àquele que em breve há de julgar os vivos e os mortos. Porque o Evangelho foi anunciado também aos mortos, a fim de que eles vivam pelo Espírito a vida de Deus, depois de receberem na sua carne mortal a sentença comum a todos os homens. Esperativa. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, moderados e sóbrios, para se dedicarem à oração. Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas das graças que Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Esta é a nossa leitura que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Dado que Cristo sofreu na carne, vocês também devem armar-se com esta convicção. Quem sofreu na carne rompeu com o pecado. Pedro inicia uma exortação ética. Implica um dever por parte dos cristãos. Não se trata de uma alternativa, mas um dever imperativo de vida, sustentada pela fé. Afirma Pedro: Cristo sofreu na carne. O sofrimento é humano. A carne é o limite da existência humana. A carne é da humanidade. Deus não tem carne. Deus é espírito. Diz Jesus à samaritana. O Filho Eterno se fez carne no seio da Virgem Mãe, da Virgem Maria.
assumindo uma natureza humana como a nossa, exceto no pecado. Para ser concebido sem pecado, deveria ter tido sua humanidade da terra virgem, isto é, a Virgem Maria, que molda em seu seio, numa humanidade perfeita e completa, o Filho eterno de Deus. O único Cristo, o único Senhor, o único Filho do Pai eterno e de Maria, em duas naturezas distintas. A terra virgem, para poder gerar o homem novo, só podia também estar isenta de pecado, pois, senão, herdaria o pecado de Adão. Jesus herdou de Adão a humanidade, mas não herdou o pecado, pois foi concebido por uma terra pura, isenta de todo mal, onde nela ela gerou o Filho eterno do Pai. Cristo na carne humana. Quem precisa aprender a obediência não é a divindade. A divindade não precisaria aprender a obediência. A divindade não pecou, mas foi a humanidade. O Filho eterno assumiu uma humanidade completa e perfeita e conduziu esta humanidade à perfeita obediência. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então, partindo da convicção que Cristo morreu na carne, por meio desta concepção de fé, nasce um imperativo ordenativo de ordem moral. É um dever. Vocês devem armar-se com esta convicção de fé. Quem sofreu na carne rompeu com o pecado. O Cristo Jesus, que sofreu na carne, o sofrimento real, não foi aparente, ele sofreu dores horrendas, lacinantes, como expressão de seu amor por nós. Assumiu nossas dores, sofrendo na paixão e cruz. Assim, este Cristo rompeu com o pecado, que nos separava de Deus Pai. Rompeu a inimizade e reconciliou-nos com o Pai. Versículo 2. E no que resta de vida corporal, já não segue as paixões humanas, mas a vontade de Deus. Ao romper com o pecado, ele rompeu também, ele não segue mais as paixões humanas, ele segue a vontade de Deus. São Pedro aqui quer nos apresentar a vitória de Cristo sobre o pecado, aplicando-a aos batizados. O sofrimento de Cristo na carne expressava a sua paixão, que por meio dela rompeu com o pecado. A verdadeira morte ao pecado supõe romper-se definitivamente com as paixões deste mundo. E a partir de então, viver somente e unicamente seguindo essa vontade do Pai. Nós, pelo batismo, participantes da morte de Cristo, vivemos esse tempo de vida corporal, não seguindo mais as paixões, mas a vontade de Deus. Isso é sério. Isto implica uma luta, que na língua grega significa uma agonia. Uma luta, uma agonia constante de viver todo para Deus. Assim, armando-nos armando-nos desta vida de fé em Cristo, a nossa carne, então, nos faz viver o que resta
de vida corporal, lutando contra as paixões, segundo Cristo, não segundo as paixões humanas. Versículo 3. Já chega do tempo passado, quando vocês viviam fazendo a vontade dos pagãos, praticando libertinagens, vícios, bebedeiras, orgias, comilanças e idolatrias abomináveis. No batismo, a questão do tempo, um cronos, há um tempo cronológico, de uma realidade passada em que a vida era entregue aos vícios, coisas abomináveis à vida cristã, contrária à fé, lutando contra uma vida espiritual, mas uma vida que experimenta o tempo presente e não percebe que o limite corporal não é capaz de expressar todo o sentido da vida em sua plenitude. O antes era uma vida pagã, embora tanto o cristianismo quanto uma filosofia grega, a dos estoicos, lutavam para uma vida de virtudes, abandonando os vícios. Versículo 4. Agora que vocês não se entregam com eles à mesma torrente de perdição, eles os insultam. Se antes do batismo os seres humanos viviam como pagãos, agora depois do batismo, não mais vivem assim, recusam viver assim, com estes vícios. Com isso, esse tipo de vida provoca uma agressão por parte dos pagãos, que ficam incomodados com a atitude cristã de não fazer o que eles fazem e rejeitar praticar o que eles praticam. O comportamento dos cristãos incomoda os pagãos. Então, o comportamento dos cristãos incomoda os pagãos, que se sentem denunciados por não viverem as virtudes. Versículo 5. Mas vão ter de prestar contas àquele que em breve vai julgar os vivos e os mortos. Nada na vida fica impune. Tudo implica consequências. Os efeitos do mal serão sentidos na qualidade de vida levada. Muitas pessoas sofrem não como consequências da fé em Cristo, mas pelas más escolhas. Todo agir tem consequências. O cristão tem consciência de que terá de prestar contas a Deus, como os pagãos também prestarão contas a Deus pelas condutas escolhidas. O julgamento é geral, vivos e mortos, todos sem exclusão. Versículo 6. Eis porque a boa notícia foi levada também aos mortos, para que eles, condenados como homens a morrer corporalmente, vivessem espiritualmente segundo Deus. Jesus, ao morrer, desceu à mansão dos mortos, levando o Evangelho, a boa notícia, aos mortos. Eles também são convidados à vida em Deus. Já não vivem no corpo, pois já morreram. Eles que eram homens condenados a morrer corporalmente, pudessem, por meio do anúncio da Boa Nova, viver espiritualmente, isto é, de forma divina, segundo o Pai. Comunidade da Esperança, versículo 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam, portanto, sóbrios e moderados, e dedicados à oração. Inicia aqui uma série de exortações à comunidade cristã. Primeiro, uma frase curta e grossa.
O fim de todas as coisas está perto. A certeza da parousia. O fim de todas as coisas. Tudo que é criatura um dia morre. Há uma duração. Deus determinou esta duração, que não depende dos homens, mas dele mesmo. Aqui nós vemos então esse imperativo obrigatório: sejam sóbrios. A sobriedade da fé em tudo que se vive e se faz. Sem ostentação, mas de uma forma simples. Moderados, equilibrados, sem extremos. Dedicados à oração, isto é, sempre exemplo de Cristo na intimidade com o Pai Eterno. Versículo 8. Acima de tudo, conservem vivo o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, está a vivência do amor que implica, primeiro, conservar o amor recíproco, o amor mútuo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 12. Segundo ponto, consequência para quem vive o amor recíproco. O amor cobre uma multidão de pecados. A vivência do amor perdoa também os pecados. Existem formas de perdão. A sacramental, através do sacramento da reconciliação, e aqui o perdão que se dá àquele que ama reciprocamente, pois também perdoa pecados. Aliás, uma multidão de pecados. Versículo 9. Sejam acolhedores uns com os outros sem reclamar. É uma norma antiga. Acolher o outro como forma de viver o amor mútuo. Eu era peregrino e me acolheste. Mateus 25, 35. Versículo 10. Cada um de vocês coloque o serviço dos outros, o dom que tiver recebido, sendo assim bons administradores das muitas formas das graças que Deus concedeu a vocês. O gesto de desprendimento. A reciprocidade de partilha com os outros. Colocar a serviço dos outros o que recebemos de dom, sejam materiais que espirituais. Não somos donos de nada, somos administradores das graças divinas que nos deu gratuitamente tudo o que temos. Foi uma concessão divina. Versículo 11. Quem fala? Fale como se pronunciasse palavras de Deus. Quem serve? Sirva com a força que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, o poder, para sempre. Amém. Outras exortações, também com imperativos. Quem fala? Fale como se pronunciasse palavras de Deus. A conversação seja de gente de fé, palavras divinas, não humanas. Quem serve? Então, falar também pode ser aquele que é responsável de dar a exortação também nas celebrações eucarísticas. Quem serve? Sirva-se com a força que Deus lhe dá. Servir com todas as forças que vêm de Deus. Terceiro, consequentemente, em tudo o que se fala e faz, falar e servir, Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, fonte da vida total, fonte de toda a vida. Ao Pai Eterno pertence a glória e o poder para sempre, eternamente. Assim seja. Amém. Tudo que se faz em Cristo é um serviço de louvor a Deus Pai. De tudo fazer por Ele, ao Pai, seja no falar, seja no servir.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.